E a mensagem do dia tem como tema: seja livre para sonhar. Em Gênesis 37:19 diz: E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Esse texto fala sobre a vida, uma história muito famosa da Bíblia, onde conta a história do jovem José. Gênesis 37, e eu li o verso 19, onde os seus irmãos diziam a José: lá vem aquele sonhador. Eles diziam uns aos outros ali entre os irmãos. E para falarmos de sonho, nós vamos falar do sonhador. Esse que foi um grande homem, com certeza uma história que você sabe de cor. E hoje nós vamos ter um outro panorama a respeito dessa história. Vamos chegar a uma conclusão muito bacana a respeito de toda essa história, o porquê José passou tudo isso, o porquê José passou todas essas situações para que se cumprisse tudo aquilo que Jesus tinha prometido ali em sonhos a José. Os sonhos, eles nos motivam a prosseguir, certo? Se você tem um sonho, você corre atrás desse sonho. Você luta por esse sonho. Você busca esses sonhos. E em busca dos nossos sonhos, nós nos movemos na direção em que nós almejamos alcançar. Seja qual for o nosso sonho, seja qual for o seu sonho, você tem uma prioridade, você tem uma ação, você tem um meio a seguir, você tem um caminho a seguir. Como eu sempre costumo falar aqui no programa a respeito de experiências práticas em que nós podemos entender melhor aquilo que nós estamos falando. Por exemplo, você tem um sonho de ser o próximo convocado na Copa do Mundo de 2018. Você tem aí, se eu não me engano, tem aí umas 2 semanas para o técnico fazer a convocação. Você tem esse sonho. Você acha que você vai na Copa do Mundo somente porque você tem esse sonho? Eu tô com esse sonho hoje, dia 3 de maio de 2018, a convocação é daqui a 2 semanas, acho que dá tempo de correr atrás. Não, o nosso sonho, ele demanda tempo, nosso sonho, ele demanda esforço, nosso sonho, ele demanda noites sem dormir, nosso sonho demanda diversas atitudes, dor, sofrimento, e nosso sonho, ele é alcançado quando nós passamos por diversas etapas. Por exemplo, o nosso grande craque do nosso time da seleção brasileira, sem dúvidas, é o Neymar. E nós temos aqui na nossa cidade, em Santos, nós vemos o início desse jogador. Se eu não me engano, em meados de 2010, 2011, surgiu ali no Santos o Neymar. E depois, hoje, depois de 8, 7 anos, ele é a nossa esperança de trazer ali aquele extra que nós brasileiros tanto sonhamos. E com certeza ele sofreu, ele lutou, foi um momento árduo ali para conseguir hoje ser considerado um dos melhores jogadores do mundo, para ser ali junto com os demais jogadores uma das esperanças de título ali para o nosso país. E seja no futebol, seja em qualquer outra situação, em qualquer outro esporte, aquilo que nós sonhamos demanda tempo, demanda esforço, demanda atitude, demanda algumas negações. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu tenho que abrir mão de certas coisas, eu tenho que abrir mão de diversas situações para que eu possa alcançar o meu sonho. Então, como eu tenho falado, os nossos sonhos, eles nos motivam a prosseguir. Quando você faz algo de ruim, por exemplo, uma negação para que aquele seu sonho seja alcançado, aquilo não é tão ruim para você, porque você fala: daqui a uns anos eu vou colher o fruto de tudo isso. Isso é muito positivo. É muito positivo você abrir mão de certas coisas por alguns anos, por alguns meses, por alguns dias, para que depois você possa colher os frutos
dessas coisas que você teve que abrir mão. Então, em busca dos nossos sonhos, nós nos movemos na direção que nós desejamos alcançar. E como eu tenho falado, existem situações em que parece que os nossos sonhos estão muito longe de acontecer. Você vê o lado e você vê com outras pessoas acontecendo. Você vê as outras pessoas alcançando aquilo que você também aquilo que você desejava alcançar. E você tem esse bloqueio. Você pensa, poxa, aquela pessoa conseguiu e eu não. Então acontecem situações em que parece que os nossos sonhos estão muito longe de acontecer. Contudo, um sonhador, uma sonhadora é livre para sonhar e é livre para ir além do que se vê ou do que se sente. Como eu tenho falado, nós vamos estudar a respeito da vida de José. José era um jovem sonhador. Seus irmãos não entendiam muito bem, zombavam de José, falavam, lá vem aquele sonhador. E muita gente também não entende os nossos sonhos. Com o passar do tempo, ali naquela situação de José, foi vendo que muita gente não entendia os seus sonhos. Parecia algo muito louco, parecia algo muito absurdo ali, aquele sonho de José. As pessoas não entendiam aquilo. Mas mesmo assim, ele continuou sonhando. Ele precisou confiar que os seus sonhos vinham de Deus e que o Senhor os realizaria. Meu irmão, se você tem um sonho da parte de Deus para a sua vida, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com a situação, não se preocupe como. Esse sonho irá se realizar. E com isso eu pergunto a você, qual é o seu sonho? E nós vamos aprender então com José como aprender a preservar vivo os nossos sonhos. E a primeira pergunta que eu te faço aqui é: o que te impede de sonhar? O que tem te impedido de sonhar? Você concorda comigo que às vezes um pequeno obstáculo pode atrapalhar toda uma visão de nossos sonhos? Um obstáculo ele pode atrapalhar todo um planejamento. Ali, falando, como já abri aqui, nós estávamos falando da seleção brasileira. Todo mundo sabe que recentemente o Neymar sofreu uma contusão e aquilo para muitas pessoas acabou sendo poxa, será que ele vai para a Copa? Será que ele vai conseguir se recuperar? Então, todas as vezes nós temos um obstáculo que pode atrapalhar a nossa visão, a visão dos nossos sonhos. Poxa, será que há 4 meses da Copa eu sofri uma lesão? Todo esse planejamento desses 4 anos vão ser jogados fora? E existem então coisas que tentam nos impedir de sonhar. Em Gênesis 37, versículo 20 diz: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então, algo aqui tentou impedir os sonhos de José. Decepções tentam e dificultam o nosso sonho. Decepções, elas podem aparecer e tentar dificultar o nosso sonho. E nós vemos aqui que com certeza a maior decepção da vida de José, e você concorda comigo, foi que a sua própria família, os seus próprios irmãos, que além de não acreditarem em seus sonhos, tramaram contra a sua vida. Essa decepção poderia ser um empecilho para perder os sonhos de José. E ele fala: não, agora eu vou me vingar deles. Que absurdo. Me jogaram aqui, querem me jogar num poço. Mas nós vemos ao contrário. José ele conseguiu manter o foco e não parou de sonhar. Aquilo não foi um empecilho, aquilo não o impediu, aquilo não dificultou ele de continuar a sonhar. Então, meu irmão, decepções elas irão vir. A questão é: você vai conseguir manter o foco e não parar de sonhar? Ou essa decepção irá te impedir de sonhar?
No verso 22 nós vemos que, e acrescentou, não derramem sangue, joguem-no aquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Então, outra coisa que pode nos impedir de sonhar é o medo. Você imagina ali aquela situação onde você ouve os seus irmãos tramando contra você que irão te jogar dentro de um poço. Imagine ali o medo que se tornou na volta de José. E o medo, ele se torna um empecilho de sonhar. Você sente medo e você pensa, poxa, melhor não, vou deixar de lado. E quando José foi lançado nesse poço, certamente aquela escuridão e o medo tomou conta do seu coração e pensamentos. Mas ele continuou confiando no Senhor. Por muitas vezes José teve que enfrentar o medo com a ajuda de Deus. E meu irmão, se você tem medo, se você está com medo, se você está com alguma dificuldade a respeito do seu sonho, aprenda com a vida de José. O sonho de José era mais forte do que o medo que ele sentia. Então, como nós vemos, José ele precisou lutar contra as decepções, José precisou lutar contra o medo. E esses dois sentimentos, eles podem bloquear a nossa mente, nos impedindo de sonhar. Quando você passa por alguma decepção, você tende a ficar olhando para o que aconteceu e você perde o foco daquilo que você tem sonhado. Quando o medo ele cerca uma pessoa, ela não consegue pensar. E a sua tendência é fugir daquilo que tem amedrontado aquela pessoa. Mas o sonhador, ele não para nem desiste. Ele prossegue sabendo que tudo passará e os seus sonhos se realizarão. Meu irmão, medo, decepção, nada pode impedir os seus sonhos de se realizarem. E com isso eu faço uma nova pergunta a você. Onde está o seu sonho? Nós vemos na história de José que o sonho de José estava com ele, mas em algumas situações ele quase perdeu os seus sonhos, deixando pelo caminho, desistindo dos seus sonhos. E como nós vemos aqui nesse primeiro tópico, a respeito do que nós estamos falando, ele foi jogado num buraco, ele foi jogado numa cisterna. E um buraco talvez tenha tentado roubar os seus sonhos. E nós vemos isso no verso 24, onde agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. E José ele foi lançado nesse poço então e ele pensou, agora acabou para mim. O que vai acontecer agora? E eu digo para você, meu irmão, um buraco ele não pode soterrar o seu sonho. Um buraco ele não pode afundar o seu sonho. José ele foi lançado num poço, certo? Um buraco. Ali parecia que o seu sonho seria enterrado, soterrado. Mas ele olhava para cima e o que ele via? Ele via o céu. Mesmo naquele lugar profundo, abaixo da terra. Meu irmão, ele era livre para sonhar. Um buraco ele não pode soterrar o seu sonho. Em Gênesis 39, verso 20, nós vemos o seguinte: mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Então nós vemos aqui que um buraco não pode soterrar o nosso sonho. E nós vemos nesse verso 39, capítulo 39, verso 20, que José ele foi lançado numa prisão. Você conhece a história? Ali a mulher de Potifar fez toda uma situação para que José fosse preso. Fez todo um escândalo, mesmo José sendo inocente. E ele foi lançado numa prisão. E você acha que ali acabou os sonhos de José?
Você acha que ali aquela prisão foi capaz de aprisionar o sonho de José? Você sabe que a resposta é não. Então, meu irmão, uma prisão não pode aprisionar os seus sonhos. Os seus sonhos não podem ser presos. José foi preso injustamente, e dentro daquela prisão ele olhava pelas frestas daquele telhado, de uma grade ou um pequeno buraco que poderia existir na parede. Ele contemplava o céu e ele continuava sonhando. Seu sonho não ficou aprisionado naquela cela. Mesmo preso, José continuava e José era livre para sonhar. Então, se o sonho de José ficasse naquela cisterna, seria soterrado. Se o sonho de José ficasse naquela prisão, estaria aprisionado. Mas José não deixou seu sonho ficar preso a nada. Ele olhava para o céu e ele aprendeu a ser livre para sonhar. Meu irmão, eu sei que talvez tenha alguma situação que tenta soterrar o seu sonho, tenta prender o seu sonho. Mas lembre-se que você é livre e nada pode te impedir de sonhar. Entregue os seus sonhos para Deus, porque Ele pode cuidar de tudo isso. Nada é capaz de impedir os seus sonhos. Como é o sonho de Deus? José compreendeu que os sonhos que ele tinha não eram somente dele, mas vinham da parte de Deus para a sua vida. Então, meu irmão, se você tem um sonho, você precisa saber se esse sonho é de Deus. Como o sonho é de Deus. E para entender os sonhos de Deus, você precisa entender duas coisas. O sonho de Deus, ele acontece em um processo. Como eu falei, todos os sonhos demandam um processo. E os sonhos de Deus não são diferentes. Os sonhos de Deus acontecem num processo. E Gênesis 39, do 1 a 5 diz: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Meu irmão, você conseguiu entender esse texto? Você conseguiu entender o processo de José? José ele foi comprado ali pelos egípcios, que o compraram dos ismaelitas. E o Senhor prosperou tanto a vida de José que ele passou a morar na casa de Potifar. E Potifar, observando a vida de José, as coisas que José realizava, tornou-se administrador dos bens de Potifar, confiando tudo da sua casa e tudo que ele possuía. Meu irmão, ele chegou como um escravo e ele se tornou administrador de tudo o que Potifar possuía. E nós vemos esse mesmo verso, nos versículos 21 e 23, também um outro processo. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Meu irmão, é algo maravilhoso essa história de José. O modo como ele chegou, as coisas que aconteceram. E aqui mesmo, nesses versos que nós acabamos de ler, José estava preso. Ele tinha todos ali, poxa, vou começar a reclamar, vou começar a falar mal de todo mundo.
Mas ele estava tão focado no seu sonho que até os carcereiros falaram, não, esse rapaz, ele tem que ser aqui um encarregado, ele tem que ter uma posição aqui muito grande aqui dentro da prisão. Um processo, meu irmão. E desde o começo, se você ler desde o começo da história de José, você vê que José, primeiro, ele foi um bom filho. E continuando, José, ele foi um bom escravo, como nós lemos quando ele chegou aos egípcios. José, ele foi um bom mordomo, como nós também lemos. Ele administrou todos os bens de Potifar. José foi um bom prisioneiro. Ele se tornou encarregado ali, junto com aquele carcereiro. E nós vemos na história também que José foi um bom governador. José, ele precisava aprender a obedecer a seu pai e a seus senhores para se tornar um bom líder. Saber como era a escravidão no meio do povo para ser justo com os pobres. Aprendeu a administrar uma casa, a casa de Potifar, para depois administrar uma nação. Conheceu a injustiça nas prisões para governar pessoas livres. E embora José não soubesse ou não entendesse o porquê ele estava passando por tudo aquilo, ou porquê ele passou tudo aquilo, tudo isso fazia parte de um processo onde ele estava sendo preparado, onde ele estava sendo moldado para a realização dos sonhos de Deus na vida dele. O sonho de Deus para a vida de José não era apenas para José, mas para alcançar milhares e milhares de vidas que precisavam de um líder em meio a uma grande fome. Meu irmão, os sonhos de Deus, ele se revela em secreto. Gênesis 40, verso 8 diz o seguinte: Eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: Não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. E também 41, 16, que diz o seguinte: Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. José ali, ele interpretou alguns sonhos. E você acha que José interpretou alguns sonhos simplesmente porque ele era bom, ou ele era alguma coisa assim? Não. Os sonhos de Deus, eles se revelam no secreto. José acreditava em sonhos porque Deus revelava-se pessoalmente a José. E quando o copeiro e o padeiro contaram sonhos a José, ele entendeu seus sonhos. José entendeu os seus sonhos. Nós vemos também na história que o copeiro ele se esqueceu de José porque não entendia de sonhos. Mas quando o faraó contou seus sonhos, José ele entendeu aquele sonho de faraó, pois ele também era um sonhador. Todos os sonhos de José foram revelados pessoalmente a ele, e as pessoas não entendiam, mas Deus o compreendia. E como José, como essa história maravilhosa da vida de José, de todo esse processo, se você é um sonhador, se você é uma sonhadora assim como eu, você precisa entender que os sonhos de Deus acontecem num processo. As situações que você passa, as situações negativas, as situações boas, fazem parte de um processo. Você nada mais, nada menos está sendo preparado para a realização do propósito de Deus na sua vida. Cada fase que você enfrenta faz parte de um treinamento para os sonhos de Deus. Além disso, evite contar seus sonhos para quem não compreende os seus sonhos, para quem não pode te ajudar nos seus sonhos, para quem não pode te auxiliar nos seus sonhos.
ou para quem só vai falar palavras negativas, ou para quem vai tentar afundar os seus sonhos, soterrar os seus sonhos, aprisionar os seus sonhos. Conte os seus sonhos para Deus e ouça a voz do Senhor te revelando os sonhos divinos em secreto, através da oração particular. Mateus 6,6. O sonho que Deus tem para a sua vida será contado somente a você, somente no secreto a você. Creia no sonho de Deus para a sua vida e principalmente, meu irmão, não desista do seu sonho. E por fim nós chegamos à conclusão. Gênesis 45:3. Depois de toda essa história, depois de toda essa situação, depois de ser vendido como escravo, depois de ser jogado num poço ali por seus irmãos, depois de toda a situação que ele passou no Egito, com a mulher de Potifar, na cadeia, os sonhos que ele interpretou, chegou uma parte da história em que os seus irmãos tiveram que vir buscar comida no Egito. A fome era muito grande naquele lugar. E no versículo 45, versículo 3 diz: E disse a seus irmãos: Eu sou José. Quando José se revelou aos seus irmãos, em uma pequena palavra, viu todos os seus sonhos se realizarem através dos sonhos de Deus para a sua vida. Meu irmão, milhares de famílias sobreviveram à fome de 7 anos, graças à vida ali de José, graças à perseverança de José, graças à confiança de José em Deus. Inclusive a sua família que aqui família eu falo dos seus irmãos que o venderam, que o jogaram no poço, foi salva, porque ele estava no lugar certo, na hora certa, e não desistiu dos seus sonhos, não desistiu de sonhar. E para terminar, eu quero te encorajar dizendo algo para você, para a sua vida. E eu peço que você preste muita atenção nisso. Não deixe que nada te impeça de sonhar, seja decepção ou medo. Não entregue o seu sonho e não permita que nada soterre ou nada prenda o seu sonho. Você é livre para sonhar, então seja livre para sonhar. Saiba que acima dos seus sonhos estão os sonhos de Deus para a sua vida. Você é livre para sonhar, meu irmão. Que Deus possa te abençoar muito, em nome de Jesus.